Graça e paz, meus irmãos. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 30, diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Paulo está falando aqui de que redenção? Ele está falando aqui da redenção do nosso corpo. Quando que vai acontecer essa redenção, meus irmãos? Esta redenção desse corpo físico, desse corpo mortal, ela vai acontecer exatamente no dia do arrebatamento pré-tribulacionista. Ou seja, o arrebatamento pré-tribulacionista, ele acontece antes dos 7 anos da grande tribulação. Não haverá arrebatamento no final da grande tribulação. Não haverá arrebatamento pós-tribulação. Por quê? Porque o propósito do arrebatamento é livrar a noiva da grande tribulação. Então essa história de arrebatamento pós-tribulacionista é uma história que não existe. Simplesmente não existe. Este ensino é um ensino errado das Escrituras. Se Jesus ele já está voltando em Jerusalém para implantar o milênio, para que ele vai arrebatar esta igreja? No mesmo instante, levar esta igreja até as nuvens e voltar com ela para a terra em um arrebatamento ping-pong, ou seja, um arrebatamento bate-volta, inhonhô. Então é um ensinamento que não tem procedência bíblica. Então aqui o nosso querido e amado irmão Paulo, ele está falando aqui, e não vos entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Quando você aceita Jesus, você já é selado com o Espírito Santo. Selados para o dia da redenção. O dia da redenção do nosso corpo, ele não é no final da grande tribulação. O dia da redenção desse corpo físico, desse corpo mortal, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16 em diante, e 1 Coríntios 15, 52 e 52, é o dia do arrebatamento pré-tribulacionista. O dia da redenção do nosso corpo, ele acontece antes dos 7 anos da grande tribulação. O arrebatamento da igreja ele acontece quando termina a plenitude dos gentios. Aí Deus agora ele vai tratar com Israel. O propósito da grande tribulação é tratar com Israel, levar os judeus à conversão no final da grande tribulação, na chamada batalha de Armagedon. O propósito do arrebatamento é livrar a igreja, livrar a noiva fiel da tribulação. O propósito do arrebatamento é levar a noiva para ser galardoada no tribunal do galardão. O propósito do arrebatamento é levar a noiva para as bodas do Cordeiro, para a Santa Ceia geral no céu. Então não existe redenção, meus irmãos. Não existe arrebatamento no final da tribulação. Já que o propósito do arrebatamento é livrar a igreja da tribulação, por que então que Jesus vai arrebatar a igreja no final da tribulação? Não seria muito mais simples, como ensina os pós-tribulacionistas, já que a igreja está na terra, eles ensinam que a igreja passa por todo o período da grande tribulação, pelos 7 anos. Então não seria muito mais viável, já que a igreja está na terra, não seria muito mais viável Jesus voltar e já pegar a igreja na terra e começar o milênio? Então para que Jesus vai arrebatar a igreja no mesmo instante, tudo junto? Segunda vinda em Jerusalém, ele arrebata a igreja até as nuvens e volta com ela no mesmo instante. Este ensinamento, ele tem vários problemas.
E o primeiro problema é, se a igreja, ela é arrebatada no final da grande tribulação e os crentes são transformados em corpos glorificados como de anjos, então quem vai povoar o milênio? Esse é o problema que os pós-tribulacionistas têm. Ele vai levar esta igreja para onde? Já que terminou a tribulação. E o propósito do arrebatamento é livrar a igreja da tribulação. Então por que Jesus vai arrebatar essa igreja? Para quê? Já que a tribulação já terminou. Mas não é isso, meus irmãos, que a Escritura ensina. O arrebatamento da igreja, ele é pré-tribulacionista. Ele é para livrar a igreja da tribulação. O propósito do arrebatamento é esse. Proteger a noiva da tribulação. A igreja não passará pela tribulação. As pessoas, elas fazem muita confusão com isso. Não entenda tribulação que os crentes passaram, que os irmãos passaram no passado, com a grande tribulação escatológica. Nosso querido pastor Otton, homem de Deus, já explicou sobre isso. Pastor Otton Rodrigues de São Paulo. A tribulação que os crentes passaram no passado, que os crentes passam nos países do Oriente Médio, que a igreja primitiva passou, não se compara com a grande tribulação escatológica de Mateus 24, versículo 21, meus irmãos. Então os pós-tribulacionistas, eles fazem essa confusão toda aí, eles empacotam isso aí tudo aí. Eles alegam o seguinte: nós não somos melhores do que aqueles crentes lá, porque eles passaram pela tribulação e nós vamos ser arrebatados sem tribulação. Irmão, eles passaram por tribulação. Agora, vai vir agora a grande tribulação escatológica e esta o Senhor Jesus vai livrar a igreja. Não é justo nossos irmãos que já são massacrados na China, na Índia, na África, em alguns países da Ásia. Não seria justo nossos irmãos que já passam por tanta tribulação nesses países, que sofrem tanto nesses países, ainda ter que enfrentar a grande tribulação. Então você vê que o propósito do arrebatamento é proteger a igreja da grande tribulação. Nossos irmãos que já sofrem lá, que já passam tribulação lá na Índia, na China, no Vietnã, no Camboja. Nossos irmãos que já sofrem tanto lá. Seria justo então Deus ainda deixar esses pobres irmãos ainda passar pela grande tribulação escatológica, meus irmãos? Isso não tem sentido. O arrebatamento é exatamente para livrar a igreja, livrar a noiva fiel da grande tribulação escatológica. Pelo amor de Deus, não vamos embolar as coisas, não vamos confundir tribulação, que a igreja passa hoje, com grande tribulação. A grande tribulação escatológica, o Senhor Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. Mateus 24, 21. Então a carta de Paulo aos Efésios aqui está falando do dia da redenção. Nós fomos selados para o dia da redenção do nosso corpo. E esse dia está chegando. Esse é o dia da redenção do nosso corpo. Vamos ser transformados no abrir e fechar de olhos antes da última semana de Daniel. Pelo amor de Deus, meu irmão, vamos parar de colocar a igreja nessa última semana. A igreja não faz parte dessa semana. Isso é ensino da teologia da substituição. Isso é ensino da teologia aliancista, da teologia do pacto, que insiste com essa ideia de que a igreja substituiu Israel. Isso não existe. A igreja é igreja, Israel é Israel. Quando Jesus foi crucificado ali, ele levantou dois braços ali na cruz do Calvário, um para o povo judeu e outro para a igreja gentílica. Mas essa teologia da prosperidade, ela crucifica Jesus com um braço só. Ela elimina Israel. Ela elimina Israel. Então isso não existe. Jesus levantou os dois braços na cruz do Calvário, um para Israel, outro para a igreja. Israel rejeitou, veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Hoje, todo aquele judeu que se converte na era da igreja, ele passa a fazer parte da igreja,
os chamados judeus messiânicos, e eles serão arrebatados no arrebatamento pré-tribulacionista. Aquela outra parte que ainda não aceitou Jesus, que rejeita Jesus, vão ficar na tribulação e vão se converter no final da tribulação, na chamada batalha de Armagedon. Zacarias 12:10, Apocalipse 1:7, quando eles vão ver, quando Israel estiver em aperto, que eles veem o sinal dos cravos, aí eles vão se converter. Então essa teologia da substituição é uma teologia incoerente. A teologia reformada incoerente. Nós precisamos de entender nas escrituras o que está escrito para a igreja, o que foi escrito para Israel. Isso aí é uma regra de hermenêutica, é uma regra de interpretação bíblica. Para quem falou, para quem Deus falou. Então tem coisas na Bíblia que é para Israel, tem coisas na Bíblia que é para a igreja. Mas a teologia da substituição, ela fez o quê? Ela pegou todas as promessas para Israel e aplicou na igreja. Eles aplicam na igreja. É isso que faz os teólogos da substituição. Então, meus irmãos, a redenção do nosso corpo está chegando. O dia do arrebatamento pré-tribulacionista. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.